Então, estamos aqui hoje com o Guilherme, que fez um processo de coaching comigo para fazer transição de carreira e vai falar um bocadinho sobre a sua experiência comigo. Olá, Guilherme, obrigada por teres aceitado estar aqui este bocadinho comigo. Diz-nos, o que é que te levou a começar a procurar ajuda do coaching? Oi, Susana. O que me levou foi uma questão de organização, de certo modo, porque eu, no meu trabalho, viajava muito, então eu tinha uma dificuldade em conseguir organizar e planear os meus objetivos de uma maneira viável, digamos assim. E muitas vezes eu tinha um planeamento, depois eu acabava tendo viagens, não cumpria, e isso me gerava muita frustração. Então eu acabava por começar e parar muitas vezes, e eu sentia que eu precisava de alguém que tivesse neutralidade, não fosse se afetar emocionalmente, como eu acabava me afetando, para me ajudar a gerir esses objetivos. E muitas vezes eu acabava por pôr objetivos e prazos que eram completamente irreais, porque a gente tem aquela ansiedade toda, então foi mais por isso, Uhum. nesse sentido. Boa, tu estavas aqui num processo, só para contextualizar, que estavas num trabalho e querias efetivamente mudar de área profissional, então tinhas que Sim, estudar para poder estar apto a candidatar-te a um trabalho numa nova área. E como tinhas um trabalho muito exigente, esta questão do planeamento era algo muito, muito importante. No início sim. do processo, se tu tivesses que avaliar o teu bem-estar e a tua confiança de 0 a 10, quanto é que davas? Ui, meu bem-estar estava péssimo. Aí, não sei, quatro talvez, porque eu Ok. estava muito frustrado, muito estressado. Meu trabalho tinha muita responsabilidade, muitas deslocações, então gastava muita energia e tinha que me focar naquilo e deixava do lado os meus planeamentos. Depois via que eu não tinha, estava tudo atrasado, isso me deixava muito frustrado. Sim. Depois também tinhas aquelas fases em que trabalhavas muito, 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 né? E mesmo estudavas muito também, depois chegavas ao limite Sim, e acabavas por parar, como tu próprio disseste, portanto estavas aqui nessa fase de exatamente, bem-estar, toda essa sobrecarga que tu tinhas, quer do trabalho, quer a tua própria pressão interna para as coisas avançarem, exatamente. causava-te muito desconforto, não é? E agora Sim. fala-me um bocadinho do processo, o que é que foi mudando, o que é que fomos trabalhando, conta-nos um bocadinho como é que correu. Ah, foi, foi um processo que teve muitas mudanças, na verdade. Foi muito interessante, porque no começo a gente começou analisando tudo que eu já tinha feito, que eu já tinha estudado bastante, vendo quanto daquilo realmente estava alinhado com as necessidades reais do mercado. ah, Inclusive, teve aquela oportunidade de me colocar em contato com uma pessoa da área, com bastante experiência, que inclusive recrutava pessoas e era chefe de equipe, e ele me deu uma noção muito real. Eu disse: olha, isso aqui é fixe, mas é um pouco desatualizado, tinha que estudar mais isso, mais aquilo, e me contextualizou melhor, e naquele ponto ajudou muito, porque como é uma área de tecnologia, tem é uma infinidade de coisas, a gente também fica muito perdido. Que eu vi uma pessoa que disse que isso é importante, mas eu vi outra pessoa que disse que é aquilo, mas essa tecnologia é muito usada, mas é muito usada onde? Então, eu consegui ter uma noção do que realmente o mercado português precisa e pede e usa. Então, para mim, isso foi assim: primeiro é ver tudo que se fez, como se aproveita, e a partir daqui, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer primeiro, também muito importante. Uh, isso foi porque eu estava muito perdido, assim, era uma infinidade de coisas. Eu estava fazendo um pouco de tudo. Então foi no começo foi isso, da questão de perceber e organizar. Depois foi a questão dos meus horários, não é? E aprender a gerir isso e como flexibilizar e como avaliar as minhas evoluções e como pôr metas mais flexíveis. E esse ajuste deu muito efeito, até depois a gente começou a usar umas ferramentas onde tu conseguia acompanhar online até como é que estava indo minha evolução, e a gente tinha ali planos, e quando tinha períodos que tinha muitas viagens, até, olha, eu vou aqui esse mês, eu vou viajar muito, depois, ao final do mês, a gente reavalia e vê o que eu consegui fazer
E isso foi muito bom, porque eu parei de me cobrar no sentido de, eu não fiz, eu deveria ter feito, e foi, não, vou fazer o que eu consegui. Eu avaliava o meu cansaço e a partir da minha disposição, eu fazia o que eu conseguia e a gente avaliava, ok, vamos redimensionar, foi bom, não foi, quanto que falta, e isso para mim foi bastante importante. Uhum. Boa. Então, essa fase, depois, como tu disseste, houve aqui várias mudanças, ou seja, depois acabaste por reajustar o plano, não é? Sim, Pronto, os fala-nos um objetivos bocadinho, mudaram também. fala-nos um bocadinho, assim, daquilo que tu quiseres, desse pormenor, e até podes contar até à parte final em que realmente conseguiste atingir o objetivo. Sim, eu no começo, eu sempre tive vontade de trabalhar na área da tecnologia, eu estava estudando programação e no meio do percurso eu percebi, tive contato com outra função dentro da área de tecnologia que é relacionada à parte da programação, mas não é exatamente como programador, que é como QA, e eu fui conhecendo e eu vi interesse e percebi que eu tinha um perfil que encaixava mais naquilo. E eu me interessei e imaginei, olha, eu acho que eu vou gostar mais é de fazer isso, na verdade. Então a gente reajustou, porque também tem programação dentro dessa função, e eu ajustei os meus estudos, pesquisei, vi alguns cursos, fiz esses cursos, me preparei para entrevistas, depois comecei a procurar, e inclusive durante esse processo até já tinhas me falado de outras funções que, olha, tem função de PO, que eu acho que tem muito perfil, até por causa do teu background, tudo. Eu tava tipo, não, mas eu quero fazer isso. Vou por aqui, eu quero ir por aqui. E eu comecei a fazer muitas entrevistas e inclusive recebi propostas que eu acabei por recusar, que não estavam alinhadas com os meus objetivos. Mas depois eu estava fazendo um processo de recrutamento e uma das pessoas disse, olha, estava precisando aqui de um PO, tem esse perfil para PO, não quer fazer processo para PO? Eu gostei muito deles, eu falei, olha, vamos fazer. O que que tem? E eu acabei por gostar muito de todo o processo. Foi um processo grande, foi bastante difícil, mas eu gostei muito, foi muito divertido. E eles acabaram por fazer uma proposta, acabei por aceitar, e é o caminho que eu vou seguir agora. E estou super animado, que eu não Boa. imaginava que ia acabar ali, mas acabou por fazer todo sentido. Acho que por um lado eu estava tentando fazer, eu estava tão focado em mudança, não é, vou mudar da área, vou fazer uma coisa diferente, e eu acabei ignorando todas as similaridades que um desses cargos, que é o cargo de PO, tinha com o meu background, que eu tava meio obcecado por, não, é mudança, é para mudar, é para mudar. E E no acabou, fim não precisei mudar tanto. acabou por a vida te mostrar o caminho. Mas é muito bom porque falaste aqui da questão da flexibilidade e, no fundo, durante todo este percurso, em termos até tu atingires o objetivo, foram mais ou menos 10 meses, efetivamente teve Sim, que haver muita flexibilidade, tanto na questão dos prazos, como tu estavas a dizer, como na própria sim, questão do objetivo. Lá está, o grande objetivo era tu mudares de trabalho, tu conseguires algo com aqueles sim. critérios que tu querias e mudares para a Yeah, área de tecnologia. Dentro desse caminho foram surgindo aqui várias nuances para te permitir também conseguir fazer a mudança em tempo útil, porque o teu objetivo era sim, mudar o mais rápido que conseguisses. E a parte da programação também é muito, 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 muito vasta, não é? Acaba por ser muito mais complicado com a vida e com o ritmo que tu tinhas, conseguires em tão pouco tempo, né, estares apto para entrar num cargo de programador. Então, toda esta flexibilidade foi muito, muito importante. E tu disseste que estás muito animada agora para esta nova oportunidade. Então, agora neste momento, ainda não começaste, mas espero que quando começares esta pontuação também seja alta, mas de 0 a 10, quanto é que é o teu bem-estar e a tua confiança neste momento? Agora eu tô em 10, acho. Eu tô super animado, eu tô super tranquilo. As pessoas que eu já conheci da empresa, me dei muito bem com elas. Tô super alinhado com tudo que eu vi até agora. E eu tô assim super super tranquilo. Vai ser muito desafiador. Quando eu tive lá, eles me falaram de todas as tecnologias, todos os desafios. É um trabalho que vai ser realmente muito difícil, mas eu tô super animado. Tem muita coisa para estudar, muita coisa para aprender, muita coisa para evoluir, e eu adoro, eu gosto assim.
busco desafios, então para mim vai ser muito fixe. Ótimo. Parece ser uma equipa top, então. Ainda bem. E agora diz-me uma coisa, isto foi assim a parte do processo mais prático, em termos de aprendizagens e desafios, lá está aqui mais na vertente emocional, mais na vertente psicológica, o que é que podes partilhar assim sobre isso? Assim, mais na parte entre o emocional e o psicológico, no meu caso foi que às vezes é importante a gente buscar um apoio externo que a gente consiga separar o emocional do psicológico. Porque eu sempre resolvi tudo dentro de casa, digamos assim. Então, foi uma oportunidade para eu ver que às vezes é melhor ter alguém neutro que vai te ajudar, uma pessoa que tem uma visão neutra mesmo, sem influências emocionais, e ela conseguir olhar e dizer, e às vezes isso nos ajuda a pôr os pés no chão de novo, porque tem muitas coisas que o emocional fala muito alto e o nosso emocional afeta as pessoas que estão à nossa volta, e também elas não conseguem ver com clareza, não conseguem, mesmo que elas consigam ter essa noção, o que elas nos falam, a gente tem uma bagagem enorme que envolve interpretação também, então, para mim, foi muito importante essa questão. Separar o emocional do racional e ter uma pessoa que ajuda a dizer, ok, por que estás assim? O que se passa? Foi isso, mas olha, mas estás indo bem, ó, a gente tem esse objetivo, tem aquilo, olha, a gente está indo para frente e voltar, puxar de volta e ajudar a acalmar e focar no que importa. Porque muitas vezes o emocional nos distrai com coisas que não têm relevância, na verdade. É só aquele momento que a gente está ali. Ah, mas eu queria ter feito tanto. Olha, mas Não deu? não fizesse nada, fizesse bastante coisa dentro das possibilidades que tinha. Mas aí se olhar com olhares muito críticos, a ser mal contigo. É verdade, é verdade. É isso. Então, eu sou uma pessoa muito exigente comigo e para mim foi porque tanto eu quanto a minha esposa nós somos muito exigentes. Nós acabamos sendo um pouco ingratos conosco. Então, às vezes a gente precisa de alguém de fora. Não, mas tá indo bem, calma, Sim, tá o seu correndo bem. tempo, não é? Boa. Olha, e agora falando aqui da vertente prática, não é? Porque nós trabalhamos também a questão do currículo, do LinkedIn, na entrevista tu até Sim, és craque nas entrevistas, portanto não foi preciso grande coisa, mas em termos de sim. currículo e LinkedIn, o que é que tu aprendeste? Por exemplo, em relação ao LinkedIn, o que é que mudou depois que tu adaptaste o LinkedIn? O meu LinkedIn foi uma mudança gigantesca. Eu quase não usava, estava super desatualizado. Depois a gente foi atualizar e tem centenas de coisas que eu não fazia a menor ideia que existiam. E depois que a gente arrumou meu LinkedIn, inclusive eu comecei a ser, teve ali, acho que foi 2 meses, que eu era constantemente abordado por empresas e querendo me conhecer, e fiz muitas entrevistas para RH também, até para traçarem o meu perfil. Muitas empresas me procuraram, mesmo sem ter vagas, mas a gente achou, viu teu perfil no LinkedIn, achando que tem um perfil interessante, a gente queria te apresentar a nossa empresa, não tem nada agora, mas a gente já quer traçar o teu perfil, e quando surgir uma oportunidade, entra em contato. E isso até depois teve empresas que fizeram isso, depois entraram em contato. Inclusive, quando eu aceitei a proposta, tinha uma empresa dessas que eles entraram em contato comigo 2 meses depois e já tinha um projeto e já, se não tivesse aceito essa proposta, já teria outra proposta para tratar. Então, o LinkedIn me surpreendeu assim muito, E agora muito. ficas E o com a... currículo também, meu currículo tava uma bagunça, não tava horrível, mas tava meio amador, digamos. Ficou mais fixe, ficou mais organizado, melhorou bastante também. Nessa parte, para mim, fez uma diferença enorme, assim. Sim, e o Nas LinkedIn, entrevistas eu sou uma pessoa muito sim, comunicativa, sim. então E sabes foi que eu umas falo dicas dos assim que pequenos ajudaram ajustes. bastante. Sim, mas É, nas entrevistas tu já tens perfil para conseguir sair-te muito bem, porque tu precisaste de grande ajuda. Mas sim, o LinkedIn agora ficas com uma ferramenta para a vida, porque aquilo que tu fizeste yeah, para este cargo, não é? Para estes cargos, podes fazer para o que tu quiseres no futuro, já sabes a mecânica da coisa, portanto yeah. é só adaptar para aquilo que tu quiseres, portanto é uma ferramenta muito poderosa.
provavelmente nestas vertentes mais corporativas, não é? Em termos de mundo empresarial, Uhum. é muito, muito bom. Por isso, ainda bem, É. e que realmente aquilo começou a bombar e foi muito bom tu a receberes propostas e entrevistas e não sei o que é. Eu subestimava muito o LinkedIn. O LinkedIn para mim era tipo é um Facebook que as pessoas ficam lá, eu sou maravilhoso, eu ganhei um prêmio, eu fiz whatever. Eu ficava tipo, ai, que chato. Mas afinal serviu para muita coisa, não é? E abriu muitas portas. Bom, olha, e Yeah. agora imagina, não é? Imagina que tem alguém que está a ver este vídeo e que não está feliz no trabalho ou até quer começar um negócio, pronto, aqui quer mudar alguma coisa na sua vida e está indeciso ou se começa o coaching, se não começa, porque isto acaba por ser um investimento grande, não é? O que é que Sim. dirias a uma pessoa que esteja aqui nesta posição? Assim, pela minha experiência, eu acho que o que é importante é ter um objetivo, porque eu acho que se não tem, é importante ter um objetivo para saber o que se quer. Eu tô nesse trabalho, não estou feliz, mas eu queria muito ir para aquela área, ou queria muito ter aquele trabalho, ou ir para aquela empresa, mas não sei como fazer. Ou estou tentando sozinho e não está funcionando. Ou uma pessoa talvez que tenha o mesmo problema que eu tenho, que é, eu fico ansioso, ou eu faço um plano e eu só fico feliz se eu faço mais do que eu planejei, aí eu me desgasto e depois eu faço menos, e aí eu paro e eu volto. Então, porque para mim é assim, alguém precisa de uma ajuda neutra para te fazer um plano com frieza e muitas vezes vai trazer informações, vai te ajudar a buscar informações, vai ajudar a organizar e vai ajudar no acompanhamento. Então, eu aconselharia nesse ponto, alguém que tem um objetivo e está tendo dificuldade de chegar lá e muitas vezes até nem percebe muito bem por quê. Uhum. Então, nesse ponto é isso, é uma ajuda neutra para organizar, firmar objetivos, cobrar também, tem gente que precisa ser cobrada, tipo, olha, fizesse, não fizesse, Uhum. por quê? E se cobrar de uma maneira menos malzinha. Sim, cobrar, mas cobrar assim com mais compaixão, não é? Yeah. Depende das circunstâncias, mas sim, neste perfil em que No meu caso era. exatamente, exatamente. Neste caso, sim, depende sempre da circunstância, não é? Porque depois temos que adaptar a cada pessoa que temos à nossa frente. Mas sim, a cobrança Sim, é sim. importante para chegar aos objetivos. Diz-me uma coisa, em termos de balanço, o facto de teres investido, achas que compensou o investimento no nosso Sim, processo? Ok, bom. sim. Para mim compensou. Até por uma questão. Eu estava insatisfeito. Eu gostava das pessoas com quem eu trabalhava, eu gosto delas, a gente tem uma boa relação. O trabalho não era assim um trabalho que eu achasse horrível ou que eu não conseguisse fazer, mas mas eu preciso de mais, eu precisava de mais, não era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida. Eu preciso de um trabalho que eu tenha brilho para fazer aquilo, que eu tenha brilho. E, então, no meu caso foi isso. Eu queria mais. Sim, e conseguiste. Yeah. E agora, só para terminar, o que é que dirias a alguém que está indeciso entre começar ou não um processo de coaching comigo? Ou seja, o que é que tens a dizer especificamente sobre o meu trabalho, a minha abordagem, o meu acompanhamento? Sim, pronto, além do que eu falei antes, eu acho que uma coisa importante é que é uma pessoa que tem muito carisma e tem uma energia muito positiva. Isso para mim conta. Eu senti durante o processo todo que tu realmente se, se importa com o meu sucesso, que realmente faz sentido para ti e inclusive quando eu atingi o objetivo, a felicidade genuína que eu senti e eu acho que isso importa porque por mais que fosse uma pessoa neutra, digamos assim, é uma pessoa neutra que se importa. Uhum. Isso para mim faz toda a diferença, porque a gente não também não quer se for trabalhar com alguém que é completamente frio em relação a ti, tu também não te preocupas. Vou deixar aquela pessoa vai ficar decepcionada que eu não atingi o meu objetivo, mas não, ali tem uma pessoa que ela realmente ela tá pondo energia dela, a pessoa que se envolve de verdade. Então existe essa relação. Para mim isso é importante. E, e eu posso
comprovar que é uma pessoa, um profissional dedicado. Cumpriu tudo que me prometeu, e olha, pá, conheço uma pessoa, vou falar com não sei quem, ir atrás de pessoas para conversar comigo. Aí eu não conheço muito bem essa área, mas conheço uma pessoa que trabalha nisso, vou perguntar para ela, vou ver. Tanto que eu conversei com mais uma pessoa que eram da área, para muitas vezes é para dar uma noção real do que se passa. Então, eu acho que é uma profissional dedicada e que realmente se importa com o sucesso dos clientes, não é? Que eu acho que se fosse para fazer uma comparação, seria tipo aquela professora que faz a gente gostar da matéria. Sim, As pessoas dizem, eu adoro química, porque eu tinha uma professora tão fixe. que bom. Então acho que a melhor comparação que eu posso fazer é essa. Isso é E pelo ótimo. menos foi a experiência que eu tive. Obrigada, Guilherme. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, mas por mim já fiz todas as perguntas. Só agradecer-te por partilhares um bocadinho da tua história aqui comigo e com quem nos ouviu. Sim. Acho que eu já compartilhei tudo.